Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de análise sintática. Agora vamos conhecer o que é cada elemento sintático que nós temos aqui. Lembrando que na aula passada nós vimos que nós temos 12 elementos sintáticos. Mas é muito para guardar, professora. Não, meninos, é automático, vai ficar automático como andar de bicicleta. Só temos que conhecer cada um, saber o que eles fazem. O nome é bem sugestivo, vai ajudar vocês a saber. Olhou para predicativo. O que é predicativo? Não vai dar pânico nenhum na hora da prova, porque sabendo o que significa cada palavra, o que ele faz, vocês vão saber. Então vamos lá. Partamos. Vamos lá para o primeiro elemento sintático, o sujeito. O que é um sujeito? Sujeito é a pessoa de quem falamos ou a coisa de quem falamos. Para eu achar um sujeito, eu sempre vou perguntar assim, ó, do que estou falando ou de quem estou falando. Se for animal, coisas, lugares, a gente pergunta de que estou falando. Se for pessoa, de quem estou falando. Então, sujeito é a pessoa ou a coisa ou animal do qual nós falamos, de quem nós falamos. Sujeito, tranquilo, né? Meninos, e nem toda oração dá para a gente ver o sujeito. Às vezes você sabe que ele está lá, tem certeza de quem é, mas ele não vai estar explícito. Lembra? Sujeito oculto, daqui a pouco nós vamos ver. Lembra também que tem um sujeito indeterminado? Nós sabemos que tem alguém que fez, mas não sabemos quem. Diferente do oculto. Ele está escondidinho, mas você sabe quem fez. E o sujeito indeterminado, você sabe que alguém fez, mas ele está indeterminado. Você não sabe quem é. Certo? Temos também o sujeito simples, o sujeito composto. Simples. Quando você fala de um termo só, de uma pessoa só, de um lugar só, de um animal só. Composto, quando eu falo de uma pessoa e uma outra pessoa, de uma pessoa e um animal, de um lugar e de outro. E nós temos também o sujeito inexistente, vamos falar dele também hoje. O sujeito inexistente é aquele sujeito que não existe. É quando nós temos uma oração sem sujeito. Então, sujeito, a pessoa de quem nós falamos ou a coisa da qual nós falamos. Adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? O próprio nome já está falando. Adjunto ou junto. Adjunto porque vem junto. Vem junto do quê? Do nome. Então, adjunto adnominal é o termo que vem junto do nome. Ele sempre vai vir junto de um nome. Adjunto adnominal vem junto do nome. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial, nós vimos na aula passada, que é o modificador. Adjunto adverbial é aquele termo que modifica. Por exemplo, eu vou jantar. Eu não vou jantar. Eu vou almoçar. Eu não vou almoçar. Eu vou almoçar sim. Este sim muda o sentido, modifica o que nós estamos falando, né? Eu não vou jantar, este não também modifica. Se ele modifica, nós temos um adjunto adverbial. Lembra que eu falei para vocês que lá na análise morfológica, o adjunto adverbial era chamado como? Advérbio. E aqui, adjunto adverbial. O que mudou foi o adjunto. Então, pensa assim, como é que eu faço para guardar? Adjunto adverbial é aquele que vem junto, dentro do contexto. Ele vai chamar adjunto porque ele está lá junto com outros termos na análise sintática. E lá sozinho, advérbio, tá? Vamos para o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Agente da voz passiva, olha, o próprio nome também está falando. Agente é a pessoa que age. Ela age onde? Dentro da voz passiva. Vocês se lembram de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva? São as vozes do verbo. Por exemplo, se eu digo assim, o aluno estuda. Estamos falando de quem? Do aluno. É o nosso sujeito. Este aluno age
ou sofre? Ele pratica a ação ou ele sofre a ação? Ele recebe a ação? Ele pratica. Se ele pratica a ação, nós temos um sujeito agente. E o verbo está na voz ativa. Aqui está falando em voz passiva. Passiva é quando nós temos um sujeito que sofre. Por exemplo, o aluno fez a tarefa. A tarefa foi feita pelo aluno. A tarefa foi feita pelo aluno. A tarefa é o sujeito. Só que a tarefa está agindo ou está sofrendo? A tarefa está sofrendo. Se a tarefa está sofrendo, nós temos um sujeito paciente. Se o sujeito é paciente, os verbos estarão na voz passiva. E quando eu falo assim, a tarefa foi feita pelos alunos. A tarefa foi feita pelos alunos. Quem que agiu aqui dentro? Não foi o sujeito, porque é uma voz, porque o sujeito está na voz, porque o sujeito é um sujeito paciente e o verbo está na voz passiva. Quem que agiu? Os alunos. Então, estes alunos aqui estão agindo dentro de que voz? Da voz passiva. Se os alunos agem dentro da voz passiva, nós temos um agente da passiva. Temos um agente da passiva, uma pessoa que está agindo dentro da voz passiva. Então, agente da passiva é a pessoa que age dentro da voz passiva. Não se preocupem que já já eu vou vir com um exemplinho de cada um para explicar bem. Aposto. O que é o aposto? Aposto é uma explicação de um termo que está na oração. Então, olha, aposto. Vamos pensar assim. É uma explicação. Nós temos vários tipos de aposto, depois nós vamos ver cada um deles. Aposto é uma explicação. Exemplinho. Senhor João, morador da rua Prudente de Moraes, é meu amigo. Que explicação que eu tenho aqui do senhor João? Que ele é morador da rua Prudente de Moraes. Então, morador da rua Prudente de Moraes. Não está explicando alguma coisa sobre o senhor João? Está. Este termo que está explicando alguma coisa sobre o senhor João é o aposto. É uma explicação do senhor João. Essa explicação que eu dei agora, este aposto que eu falei agora, ele veio entre vírgulas. Se ele veio entre vírgulas, ele vai se chamar aposto explicativo. Mas nós temos outros apostos também, que depois nós vamos ver cada um, nós vamos estudar cada um. Então, não se preocupem, agora nós temos que saber somente que aposto é um termo que explica. Complemento nominal. O próprio nome está falando, né? Complemento nominal é um termo que completa nome. Complemento nominal é um termo que complementa nome. Depois nós vamos ver que nomes são esses, tá? Depois nós vamos ver que nomes são esses aqui. Então, complemento nominal complementa nome. Predicado. O que é o predicado? Predicado é sempre a informação que eu dou do sujeito. E quando não tem sujeito, só tem a informação, vai ser predicado. Então, predicado é informação. Se tiver sujeito, é a informação do sujeito. E se não tiver sujeito, é só a informação. No caso do sujeito inexistente, que é chamado também de oração sem sujeito, se não tem o sujeito não existe, o que nós temos? Somente a informação, somente o predicado. Então, predicado, coloquem aí que é uma informação. Predicado é uma informação. E predicativo do sujeito e predicativo do objeto? Coloquem assim, olha, meninos. Coloquem uma chavinha e já vamos ver os dois juntos. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo não é a mesma coisa que predicado. Só as palavras parecem. Predicativo parece com predicado, mas predicado é sempre informação. E predicativo é estado.
A palavra predicativo significa estado. Então, podem colocar aqui, olha, para as duas, valendo para as duas, que predicativo é estado. Estado, estado. Agora ficou fácil, né? Predicativo do sujeito é o estado do sujeito. E predicativo do objeto é o estado do objeto. Por exemplo, a garota está feliz. Estou falando de quem? Da garota. Feliz não é o estado da garota? Professora, mas feliz não é adjetivo? Na análise morfológica, sim. Feliz, na análise morfológica, é um adjetivo. Mas aqui dentro da análise sintática, nós vimos que é o Sapowik que domina a situação. Lá é o Sampa vai compré, são as classes de palavras, né? Só que aqui nós vamos ver função. Ó, elementos sintáticos são a função. O que o adjetivo está fazendo aqui dentro? Neste caso, o adjetivo é um predicativo. E quando eu falo assim, a garota está feliz. Feliz não é o estado da garota? Garota não é sujeito? Então, feliz é o predicativo, é o estado do sujeito garota. Então, predicativo do sujeito é estado do sujeito. Vamos lá. Predicativo do objeto é o estado do objeto. O que é o objeto? Nós temos o objeto direto e o objeto indireto. Vou falar grosso modo, depois nós vamos ver bem atentamente, mais a fundo. O objeto é a resposta que nós damos para o verbo quando nós fazemos a regência. Lembra de regência verbal? Tá no edital do concurso de vocês, pessoal. Aliás, em todos os editais aparecem lá, né? Análise sintática. Então, o objeto já está incluído. É um dos 12 elementos? Ó, é um dos 12 elementos, quer dizer que ele está lá em todas as provas. Presente, estou aqui, né? Então, o objeto é a resposta que eu dou pro verbo. E quando que eu sei que esse verbo tem uma resposta? Quando a gente faz a regência e ele pede para você buscar a resposta. Por exemplo, ontem eu fiz um trabalho. Ontem eu fiz o quê? Resposta: um trabalho. Ontem eu fiz o quê? Um trabalho. Então, este um trabalho, a resposta que eu dei para o verbo, é um objeto. Daqui a pouco nós vamos ver os exemplos. Aí eu vou dar para vocês também um exemplo de predicativo do objeto, que é um estado que o objeto tem. Vamos lá para os objetos. Olha, objeto direto e objeto indireto. Nós vimos agora que os objetos são respostas. Então, só vamos anotar aqui, pessoal. Olha, predicativo do sujeito. Predicativo é estado. Acho que nem precisa, né? Predicativo do sujeito é estado do sujeito. Predicativo do objeto é estado do objeto. Olha, não precisa nem colocar nada aqui na frente. Já está explicado. E objeto direto, objeto indireto, agora aqui vale a pena escrever. Objeto. Vamos puxar uma flechinha aqui e coloquem que o objeto é a resposta que nós damos para o verbo. Resposta dada ao verbo. Então, a resposta ao verbo. É uma resposta que nós damos para o verbo. Uma resposta dada ao verbo. Quando que ele é direto? Quando na regência verbal não aparece preposição. E objeto indireto? Quando na regência verbal aparece preposição. Meninos, em breve nós vamos aprender que as preposições, eu adoro chamá-las carinhosamente de obstáculos. A preposição, ela só pode ser preposição, ela não tem função sintática com nome diferente, não, mas ela vai aparecer bastante. E as preposições, costumo dizer, com todo carinho e respeito, que elas são obstáculos na nossa vida, nas nossas análises. Apareceu uma preposição, imagina que ela é um obstáculo, e que se aqui tem um obstáculo, você não pode passar por esse obstáculo fazendo de conta que ele não está lá, não tem como.
Imagina você vindo de moto, de carro, de skate, e aqui tem um obstáculo, que é a preposição, tá? Imagina. Então, se você está vindo e aqui tem um obstáculo, você consegue passar direto? Não. Você tem que passar de maneira indireta. Então, o que você faz? Você vem, chegou aqui, tem um obstáculo, você contorna e vai de maneira indireta. Então, meninos, deu para sentir o que é objeto direto, o que é objeto indireto? Quando eu faço a regência verbal e tem um obstáculo, eu vou andar e vou encontrar um objeto indireto. Tem preposição, vou encontrar um objeto indireto. E se não tiver preposição nenhuma? Eu vou de maneira direta. Olha, não vou parar, não tem obstáculo nenhum. Você vai direto. Indo diretamente, você vai encontrar o quê? O objeto direto. Então, objeto direto não vai aparecer na regência, na perguntinha que a gente faz para o verbo, não vai aparecer preposição. E no objeto indireto vai aparecer preposição. Esse indireto aqui está ligado à preposição. E o objeto direto não está ligado por preposição. Não aparece a preposição na regência. Depois nós vamos ver regência, nós vamos ver bastante regência. Regência é uma das partes mais importantes e mais cobradas por todas as bancas também. O que eu queria dizer para vocês? Se o objeto direto e o objeto indireto são respostas que nós damos ao verbo, objeto direto e indireto, respostas ao verbo. Se eles são respostas que são dadas aos verbos, vamos pensar que eles completam verbos. Resposta que eu dou para o verbo completa o verbo. Por exemplo, o aluno fez a tarefa. O aluno fez o quê? A tarefa. A tarefa é a resposta que nós demos para o verbo. Então, é o objeto deste verbo. E ele não completou o verbo? Completou. A resposta que a gente dá para o verbo, que é o objeto, são chamados, objeto direto e objeto indireto, são chamados de complementos verbais, tá? Temos o complemento nominal, que é o terminho que completa o nome. E aqui, olha, estes dois objetos são chamados de complementos verbais. Vamos anotar, porque tem banca, por exemplo, a VUNESP é uma delas, que sempre pede complemento verbal. Eles grifam lá e pedem para você ver se há um complemento verbal. Então, complemento verbal é a resposta que nós damos pro verbo, é o termo que completa verbo. Então, os dois objetos são complementos verbais. Complementos verbais. Muito bem, agora vamos para o vocativo. O que é o vocativo? O próprio nome já nos ajuda a saber. Vocativo vem do verbo evocar. Evocar. O que significa evocar? Chamar. Evocar é chamar. Vamos por aqui. Vocativo vem de evocar. Evocar vem de chamar. Então, é o termo que funciona como chamamento. Chamamento. É o nosso interlocutor, seja ele quem for. Suponhamos que você esteja falando com o seu pai. Você vai falar assim: pai, me empresta 10 reais? Pai, me empresta 10 reais? Com quem que você está falando? Com o pai. Este pai é um termo que se chama vocativo. Se eu estiver dizendo, vamos lá, se eu estiver falando com o meu carro, ai, carrinho, como eu te amo, que lindo que você é, tão zerinho, tão cheirosinho. Então você está falando com o carro, ai, meu carrinho. Está falando com quem? Carrinho. Carrinho é vocativo. Se você tem um cão, Thor, não faz xixi aí, Thor. Ó, tô falando com o Thor. Thor, então, é o meu vocativo. Meninos, o vocativo pode vir no início do período, pode vir no meio, pode vir no final. Thor, venha cá. Tá no início. Vem cá, Thor. Brinca comigo. Meio.
Ventor. Olha o tor aqui no final. Ventor. O tor está aqui no final. Não importa onde o vocativo apareça. Começo, meio, final. Ele pode aparecer em qualquer lugar. O importante é saber que, onde quer que ele apareça, ele sempre vai ser separado por vírgula. Ó, gente, uma das regrinhas de pontuação, uma das regrinhas de uso de vírgula é exatamente esse. A vírgula serve para separar o vocativo onde quer que ele apareça. Se o vocativo aparece no início, vírgula depois. Se ele aparecer no meio, vírgula antes, vírgula depois. E se ele aparecer no final, vírgula somente antes, porque aqui no final tem um ponto, né? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, reticências. Então, importante é saber isso. Onde quer que o vocativo apareça, ele será separado, ele será isolado por vírgula. E querem saber uma coisa interessante? Já anota aqui, quando formos fazer análise sintática, vocês vão lembrar. O vocativo, quando nós vamos achar sujeito e predicado, ele não participa da análise sintática. Você localiza, diz que é o vocativo, escreve que é vocativo, vai aparecer a vírgula para te ajudar, mas ele não participa. Achou o vocativo, o que você vai fazer? Um enorme X e não se preocupa com ele ao analisar o restante. Bom saber disso, né? Só que a banca também sabe que a gente dá umas confundidas. Por exemplo, se eu digo assim, Felipe, amanhã você trabalha? Estou falando com o Felipe. Este Felipe é vocativo. Se eu estou falando com o Felipe, ele é vocativo, está separadinho por vírgula. Eu posso imaginar que o Felipe é sujeito? Não, pessoal. A banca vai te induzir a isso. A banca vai grifar, vai negritar Felipe e vai afirmar para você que é sujeito. Não façam isso, de achar que vocativo é sujeito. Nós temos que sempre lembrar que vocativo não participa da análise sintática. Vocativo é com quem eu falo, com aquilo que eu falo. Gente, as pessoas falam com as coisas mais doidas, né? Quem acredita em fantasma, fala com fantasma. Ai, fantasma, não me pega hoje à noite, hein? Ó, fantasma é o vocativo. Qualquer termo com quem você fala, com o qual você fala, vai ser vocativo. E vocativo não participa da análise sintática. Vocativo é só vocativo, ele nunca vai poder ser sujeito. Certo, pessoal? Então, tá ótimo assim. A análise sintática apresenta 12 elementos. Os 12 elementos estão aqui. É o Sapowik 432. Lembrem-se sempre do que é cada elemento e vai ficar bem mais fácil de fazer as análises sintáticas. Agora, pessoal, vamos fazer a primeira análise sintática. Vamos começar, né, vendo o primeiro elemento. Nós vamos começar por aqui, ó, por sujeito. Nós vamos ver um exemplo de cada elemento sintático e vamos começar pelo sujeito. Na verdade, nós vamos começar a fazer um pouquinho de análise morfossintática para vocês sentirem como é, o que é. Então, podem escrever lá em cima, análise morfossintática. E o que é uma análise com 2 S? O que é uma análise morfossintática? Vamos lá. O que é uma análise morfossintática? É a análise que mistura morfologia com análise sintática. Vamos lá então, pessoal. Já escreveram? Eu vou escrever aqui também. Estamos fazendo um exercício de braço. Vamos lá. Análise morfossintática. Por que morfossintática, pessoal? Porque nós vamos misturar um pouquinho, ó, morfologia com análise sintática. Vamos misturar os dois. E vamos ver o primeiro elemento sintático, que é o sujeito. Então, vamos pegar aqui um exemplinho.
Coloquem lá número 1, sujeito. Já vimos que o sujeito é o termo de quem nós falamos, do qual nós falamos, né? Então, vamos colocar aqui um exemplinho. Letra A. Até os torcedores palmeirenses assistiram com emoção ao jogo ontem. Até os torcedores palmeirenses assistiram com emoção ao jogo ontem. Meninos, vou dizer uma coisinha para vocês. Já vamos ver o que é regência? Aqui nós temos o verbo assistir. Ó, verbo. Aí nós temos aqui este verbo aqui dentro. O verbo assistir aqui dentro está significando ver o jogo. Então, este assistir, no sentido de ver, ele tem uma regência que é muito cobrada em prova, porque nós erramos no dia a dia. Que perguntinha que eu faço para o assistir? Observem, até os torcedores palmeirenses assistiram com entusiasmo ao jogo ontem. Normalmente nós falamos assim, ó, assistiram o jogo, assistiram o filme, assistiram o ensaio, assistiram o manifesto, assistiram o quê? Errada essa regência. Então, vamos fazer a regência certinha. A regência de assistir, no sentido de ver, pede preposição a. Então, vamos ver. Regência verbal é a pergunta, ó, regência é a pergunta. Regência verbal é a pergunta que eu faço pro verbo, para saber o quê? Se ele pede complemento ou se ele não pede. E se esse complemento tem preposição ou não? Nós temos que saber a perguntinha certa para saber se tem complemento ou não. Então, o que nós perguntamos aqui? Assistiram a quê? Ó, meninos, pede preposição a. Então, anotem aí, por favor. O verbo assistir, no sentido de ver, pede preposição a. Certo? Não se esqueçam disso. O verbo assistir vai aparecer em outras ocasiões com outra regência diferente. Certo? Pessoal, por hoje nós paramos por aqui. Vamos nos ver na próxima aula e vamos dar continuidade ao primeiro elemento. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre o sujeito, né? Que é o primeiro elemento da análise sintática do Sapolsky. É o S de Sapolsky. Está dito, pessoal. Até a próxima vez.